E aí, tudo bem? Eu hoje estou recebendo aqui no programa duas pessoas incríveis, a Rê da Estagiar e a Dica do Mercado Livre, duas pessoas que têm uma história incrível. Inclusive, muito antes do programa de hoje, elas já se conhecem. E eu vou começar falando com ela. Rê da Estagiar, obrigado por ter aceito o convite, estar conosco. Eu que agradeço, é uma honra, um privilégio estar aqui nessa conversa, essa conexão de tanto tempo, com tanto significado. Espero poder contribuir e aprender aqui com você. A gente está sempre aprendendo, né? Sim. Dica, obrigado pela conexão com a Rê e obrigado por estar com a gente também, ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Conhecendo esse projeto, cada vez mais fã. Então é um prazer enorme estar aqui hoje. A gente que se conheceu num projeto, né, do Michael, nosso parceiro, inclusive no evento da Idia, mandar um beijo pro Michael, toda a turma lá da Idia. É um projeto justamente de conexões, né, um mastermind muito bacana que acontece aqui em Porto Alegre. E é isso que o Mentes Brilhantes também vem fomentando, né, trazer e gerar conteúdo para quem tá empreendendo, para quem deseja empreender e enfrenta aí as dificuldades estando no Brasil, né, que a gente sabe que são muitas. Então, eu sei que vocês têm uma conexão muito antes do dia de hoje, né, e eu quero começar a história com a Rê, então, né? Me conta um pouco, Rê, sobre a Estagiar, né? O que vocês fazem e depois como vocês se conheceram. Tá bem. Então, falar da Estagiar é falar um pouco de mim, assim, embora a Estagiar tenha 23 anos de mercado e eu não tenha fundado, né, ali com 12 anos. A Estagiar é uma empresa que desde o seu nascimento é muito focada na colocação de jovens no mercado de trabalho. Então, ao longo dessas décadas, o trabalho ele foi se desenvolvendo com várias vertentes. Eu sou profissional da psicologia, então me formei lá em 2010, já sabendo que eu queria atuar com o desenvolvimento humano, que eu queria ser líder. Acho que isso era uma coisa que também era bem presente pra mim enquanto eu tava me formando. Isso sempre foi claro ou tu foi desenvolvendo? Eu acho que sempre foi claro no sentido de que eu queria impactar a vida das pessoas, eu queria estar perto, eu queria puxar, eu queria fazer algo além só da minha entrega, assim, né? Eu queria estar no mundo, eu queria mudar o mercado de trabalho. Acho que sempre teve uma coisa meio utópica na minha forma de construir a minha própria carreira. Eu fui estagiária na Estagiária em 2009, então quando eu era estudante de psicologia, foi um lugar que me acolheu, que me apresentou a psicologia organizacional, né? Conheci tudo que eu sei sobre o subsistema de recrutamento e seleção. E em 2014, então, recebi o convite pra voltar, né? Andei e circulei por outros lugares, Trabalhou na RBS, né? A gente pode falar porque a RBS é uma das parceiras do evento. Trabalhei na RBS, né? Também tive uma super equipe lá, acho que aprendi muito sobre o RH de forma mais estratégica, né? E acho que um pouco de qual é a conexão dessa área com o negócio fim. Quando voltei pra estagiar em 2014, voltei com a incumbência de trazer um respiro jovem, né? E nessa época eu me conectava muito com o público-alvo da Estagiar, que eram pessoas que estavam estudando e fazendo essas primeiras escolhas de carreira. Cheguei lá sem ter muita ideia de como tocar um negócio, mas com muita identificação com o projeto da empresa, né? Então eu sabia que num mercado que é um pouco mais industrial, que tem uma mentalidade um pouco mais machista, né? Que tem algumas questões aqui no Rio Grande do Sul, eu queria fazer parte, eu queria entrar, eu queria ajudar a romper algumas barreiras, ajudar a desenvolver outras formas e outros paradigmas. Então aceitei o desafio mesmo sem ter muita ideia. Lá no início eu brincava que eu procurava no Google como comprar uma empresa com R$100, por isso que eu tinha no bolso, e a vontade de fazer alguma diferença, né? E aí voltei, paguei com trabalho, literalmente. Fui acolhida pelas donas, né, antigas da empresa, que tiveram uma super paciência, que também nos trouxeram uma equipe brilhante, né? Pessoas que nos ajudaram a construir um pouco desse nosso lugar de lideranças. E de lá pra cá, então, nos últimos 9 anos, a Estagiar veio se transformando praticamente num hub de jovens carreiras, né? Então, a nossa ideia é poder, sim, manter a nossa conexão com o mercado, que vagas de estágio são legais, que vagas que podem fomentar as carreiras das pessoas que fazem essa escolha de estar no mundo, principalmente corporativo, né? Mas também o que a gente entrega para essas pessoas. Então, quando elas se desenvolvem, quando elas se conhecem, o que isso tem a ver com escolhas de carreira, né? Escolhas próprias. E foi assim que eu conheci a Dica. Foi uma das carreiras jovens com as quais eu me deparei quando eu entrei lá. E é isso, é uma pessoa que me ajudou muito a ter esse zero da régua sempre muito elevado, assim, né? Era uma jovem psicóloga ainda em formação que me exigia todos os dias. Então, eram sempre conversas. Olha aí! Vamos ganhar feedback! Olha aí! Eu falo pra ela que quase 10 anos depois eu ainda me lembro de todos os feedbacks, principalmente aqueles chicotadas. É ali que se aprende, né? Então, o quanto isso é importante. E muito no início de carreira também, né? Eu acho que foi a empresa que eu mais ganhei feedbacks na minha vida. Com que idade tu entrou, Dica, na Estagiária? Eu tinha 21, 22 anos, por aí. E com certeza é a época que eu mais precisei de feedback mesmo, né? Quando tu faz aquela transição de um júnior pra um
pleno, alguma coisa assim, com certeza é o maior gap que tu tem, né? Tu chega com teoria, tu chega com um monte de coisa, mas a prática mesmo, só a prática te vivência, ensina. né? Só a vivência mesmo. Né? Exato, e foi num momento que tu tava aprendendo muito também, Poxa. né? Porque ela chegou empreendedora, né? Dona daquilo tudo ali, com uma equipe formada, mais de 30 pessoas, tudo já rodava sem a Rê, né? E ela chegou, assim, então, até trazendo um pouco do, né, do viés de cultura também, foi algo bem impactante de ambos os lados. Todo mundo, eu acho que já passou por troca de gestão, por coisas desse tipo, sabe do que eu tô falando, assim, né? De a gente ficar mexido mesmo com as propostas e com as mudanças, assim, porque foi uma revolução. Sim, mas deixa eu pegar um gancho aqui. Quando que tu iniciou na estagiária, tu tinha qual a idade? 21 anos. 21. E tu já tinha alguma experiência anterior ou não? Eu tinha uma experiência bem interessante pro papo aqui, inclusive. Eu entrei na psicologia com 16 anos, eu não tinha nem feito 17 ainda no meu primeiro dia de aula. Tá, e hoje, só quero pegar e hoje tu atua no Mercado Livre. No Mercado Livre. E qual é a tua função lá? Hoje eu trabalho na área de people, trabalho fazendo recrutamento e seleção. A gente tem uma interface estratégica muito grande, né, com a área de negócio e atuando aí junto com as lideranças, né, sempre dentro da área de tecnologia. O Mercado Livre, ele é dividido em algumas áreas, né, então, assim, pra ficar bem didático, como que todo mundo conhece o que eu faço. Quando vocês pedem um produtinho e ele chega lá na casa de vocês bem rapidinho, quem faz tudo isso é a nossa área de tecnologia que atua dentro da logística. Então, eu trabalho nessa área de shipping, né? Trazendo profissionais, desenvolvendo, né, pessoas que trabalham dentro da área de tecnologia de logística do Mercado Livre. Então, esses aviões que a gente vê pousando em Porto Alegre, né? Tudo isso que tá aí, que impacta diretamente o consumidor, tá dentro da BU que eu atendo. Muito legal. E como que é hoje, assim, olhar, né, para um case de sucesso brilhante, né, como a Dica, e saber que boa parte do desenvolvimento dela, se não, né, o momento mais importante do desenvolvimento dela partiu ali com vocês. Pra mim, isso é, assim, eu não tenho nem muitas palavras pra descrever a sensação. Eu acho que é por isso que eu quis ser líder, né? E eu acho que a Dica participou de um pedaço da minha carreira. E eu acho que eu hoje me dou conta que essa é uma carreira sem fim. A gente tá sempre se desenvolvendo e ela é muito trabalhosa. Porque as coisas vão mudando e se a gente não mantiver a abertura de saber que a gente não tá pronto, a gente se quebra, né? A gente se enrijece, a gente acaba tendo, inclusive, conflito de geração, né? Coisas que a gente pode também conversar hoje. Mas a Dica, ela representou algo na minha entrada lá. Ela era uma inconformada, assim como eu. E quando eu digo que as conversas, né, mais desafiadoras que eu tinha eram com pessoas como ela, é porque ela me ajudava a acreditar que eu tinha por que estar lá, né? Então, mesmo sem muita experiência, eu conhecia o fim, já tinha trabalhado na estagiária, eu tinha muito amor pelo projeto, mas eu acho que a Dica foi uma das pessoas que me fez, me convenceu de que pra eu estar nesse ramo, pra eu estar na liderança de uma empresa, eu tinha que ser 100% eu, 100% transparente, que as trocas tinham que ser entre verdades, assim, né? Então, muitas vezes ela questionava coisas que eu pensava, cara, ela tá no mercado há um ano, né? Ela tá aqui há pouquinho tempo, e ela já tem uma capacidade crítica que, na posição dela, me ajuda a olhar pro futuro desse negócio e pensar que se a gente mantiver as coisas desse jeito, a gente não vai atrair pessoas assim pra trabalhar aqui, né? Então, era uma provocação constante pra um estado de melhoria, assim. Sim, de, não, uma pessoa inquieta, né? Sempre. Que propõe, não sei nem se né? dorme essa criatura. Tu dorme? Às vezes, agora com filho menos Isso. ainda. Mas eu acho que teve um ponto antes da estagiária, né? Como eu tava te falando, eu entrei na faculdade muito cedo e eu não sequer sabia por que eu tava lá, assim. Hoje eu nem sei se eu faria tudo isso de novo, assim, né? Claro, fácil, né? Depois que tu olha, depois que tu já viveu, olhar pra trás, assim. Mas eu sempre fui apaixonada por negócios, por entender. Pra mim, a psicologia era entender o que passa na cabeça daquele ser que fez um negócio e fez aquele negócio explodir, sabe? Eu Sim. achava assim, o que de tão especial tem nisso, assim, sabe? Meus livros favoritos eram aqueles, né? 5 passos para o sucesso, não sei o que. Eu queria entender o que aquelas pessoas faziam, assim. Qual é o código que tem na cabeça deles? Isso era a minha inquietude, né? Todo psicólogo tem uma inquietude por entender a mente humana de algum aspecto. Sim. Pra mim, essa era a inquietude. E eu cheguei a empreender. Com 18 anos, eu abri uma loja num shopping aqui de Porto Alegre, com pouca grana, com pouca maturidade, com pouco tudo, assim, só com muita vontade. A grande parcela, né, dos empreendedores começam assim, então tá tudo certo dentro, Tá tudo né? certo. É Brasil, é isso aí mesmo. Obviamente, né, eu não tinha nenhuma noção de gestão financeira, assim, toda essa parte eu tinha vontade, queria gerir um
negócio e era isso, entendeu? E eu com 18 anos eu achava que eu era super heroína mesmo, que ia tudo dar certo, botava uma capa e fui lá. Olha, durou quase 2 anos. Então, assim, hoje eu até vejo que não, de todo ruim, não, assim, foi sucesso, né? Porque a gente sabe que a maioria das empresas não vai pra frente, né? E, bom, quando eu Mas tu sabe, só pegando esse gancho, né, de que a grande parcela dos empreendedores, eles iniciam dessa forma, né? E quando a gente iniciou com o Mentes Brilhantes, foi justamente para criar um projeto, criar ambientes, né, de fomento ao empreendedorismo e geração de valor para esses empreendedores, né, que iniciam sem ter uma base de educação empreendedora, educação financeira, né, nem sabem muitas vezes o que é isso, e começam os negócios, e aí aquele desafio de precificar, de entender de gestão, de entender de liderança, de pessoas, né, de cultura, que é hoje, né, o que vocês fazem muito também. Então, o nosso propósito é justamente esse, né? E agora entendendo esse teu início, né, e a gente fala justamente com esse público também, né? E agora tu sabe a importância disso, né? Total. Se eu tivesse tido algum contato com vocês lá atrás, eu acho que a minha vida teria tomado um rumo totalmente diferente, assim, né? Nesse sentido. Claro que a vontade, que essa coisa, né, de não dormir é brincadeira, mas assim, inquietude, a gente tem que ter, é óbvio, né? Mas sim, a gente precisa de uma base de conhecimento. E por isso é tão importante programas como esse. Aconteceu que eu fechei a minha empresa e eu pensei, bom, agora eu vou me inserir enquanto colaboradora de uma empresa. E aquilo me gerava algumas dores, porque eu, né, nunca gostei dessa posição. Eu queria uma posição que fizesse diferença mesmo na vida, assim. E quando eu entrei na Estagiário, que foi a primeira empresa que me abriu uma porta, porque o que eu tinha naquele momento pra mim, na minha cabeça, era, eu tive um negócio que não deu certo. Era só isso que eu pensava. Sim, um fracasso. Era um fracasso. Eu não tinha, assim, eu não pensava em tudo que eu adquiri, porque eu entrei outra pessoa dentro dessa empresa. Eu digo que eu nunca entrei numa empresa sem saber o que o dono pensa, o que o dono sente, a dor que ele sente. Eu trabalhava 12 horas, de domingo a domingo. Então, assim, quando eu cheguei lá e o estágio era 6 horas, eu pensei, o que eu vou fazer no resto do meu tempo? Né? Porque eu sempre tava dentro dessa adrenalina, assim. E o que acontece? Tem um espaço na Estagiária que hoje eu vejo que é o que faz a diferença no Mercado Livre, né? São, de fato, empresas que nos deixam empreender dentro das empresas. Muita gente fala de intraempreendedorismo, assim, né? Sim. E hoje, se eu pudesse, a minha contribuição, assim, hoje, se eu montasse uma empresa do zero, né? Hoje a minha consultoria é uma pessoa só, ainda por enquanto sou só eu, mas quando eu for ter mais pessoas, com certeza eu quero deixar esse espaço para pessoas que possam intraempreender, mas de verdade, assim, sabe? Sim. Só que elas questionam. Porque assim, tem esse lance do empreendedorismo, que as pessoas acham que é só ter um CNPJ, abrir uma empresa, mas a gente fala muito sobre ter o espírito empreendedor, que é essa tua inquietude, né? Tipo assim, de empreender na carreira, de buscar conhecimento, porque assim, se tu perguntar pra uma pessoa quem quer ser num grupo de vendedores, quem quer ser o melhor vendedor e ganhar os prêmios da empresa, todos vão levantar a mão, né? Mas quantos estão se preparando para isso, né? Quantos realmente se entregam para isso? Estão estudando livros e aquilo tudo, né? Bernardinho fala sobre isso. Todos querem o pódio, né? Mas poucos se preparam e se colocam à disposição dos treinos, que a gente sabe que não é fácil. Então é muito fácil, né? A gente chegar e dizer que quer o Sabe um outro lado, Marcos, que é muito fácil? O empreendedor dizer que quer essas pessoas dentro da sua empresa, tá? Porque isso eu vejo muito no discurso, e aí, né, já trazendo algumas contribuições sobre cultura, é um pouco sobre isso, né? Aquilo que a Rê falou, mas ela me questionou a todo tempo. O empreendedor questiona. Mas, né, uma pessoa que tá inconformada e tudo mais. Sim, é essa pessoa. Então, o que a gente vê hoje muito na cultura é isso. Hoje é moda. Moda intraempreender, né? Sim. A gente vai abrir uma vaga com alguém, eu quero alguém com espírito empreendedor, eu quero alguém assim, que seja inovador e tudo mais. Beleza. E aí, quando tu chega na empresa, o que tu dá pra essa pessoa? Aí tu olha lá, todas as decisões tem que passar pelo chefe, né? Eu quero que tu seja super criativo, mas tu tem que trabalhar, tu tem que criar das 8 às 10, dentro de X processos, entregar o escopo, eu quero assim, ainda passa por mim, pelo diretor, pelo chefe, tarará, tarará, tarará. Então, assim, essas coisas é que começam a moldar um pouco da cultura, assim, né? Não é aquilo que tu fala, eu quero isso pra minha empresa. É aquilo que tu demonstra, é o espaço que tu dá. É que eu acho que tem uma das coisas que a Dica me ensinou, né? Porque também isso era muito legal de estar entrando na Estagiária. Eu tava liderando uma pessoa que tinha mais experiência em empreendedorismo do que eu, né? Então, isso, assim, da coragem que ela tinha, e que eu acho que é uma marca dela até hoje, né? Assim, mas é uma mistura da coragem com essa consciência de que a gente tá exposto quando a gente quer transformar as coisas. Então, tem um risco envolvido, tem assumir a responsabilidade daquilo que pensa. Eu acho que esse era um tipo de questionamento que nunca era vazio. Por isso eu digo que ela é uma das pessoas que me transformou nesse lugar de líder, né? Porque 10 anos depois a gente tá aqui se encontrando
encontrando, porque foi uma marca mútua, né? E eu tava parando pra pensar, assim, bom, tá, agora passei a empreender e tem 30 pessoas, 30 famílias, tem 30 pontos de vista diferentes que dependem da minha liderança. Isso tem a ver com cultura. O que eu digo é importante. Agora, o que eu faço, estar conectado com o que eu digo, é ainda mais, né? Então, pra eu poder ter uma dica na minha equipe, pra eu poder, de fato, transformar o mercado no qual eu tô me inserindo, ou estou inserida já, eu tenho que estar disposta a me transformar. Isso é incômodo. Acho que essa é a palavra, assim, né? A gente não pode dizer que não é desconfortável, porque tá quebrando o tempo inteiro as tuas certezas, tá te mantendo sempre nesse estado meio de não controlar, de fato, todas as variáveis, porque a gente tá lidando com outras pessoas, né? Com outros pontos de vista. Minha primeira lição de cultura teve a ver um pouco com isso, de é desconfortável, mas se eu usar esse desconforto junto com ela pra chegar num terceiro ponto de vista, tem decisões que eu vou tomar porque o negócio depende da minha decisão, tem decisões que ela vai tomar porque ela tá muito mais conectada com o cliente do que eu, muito mais conectada com o público-alvo do que eu. Então, acho que sempre foi uma relação de respeito mútuo, assim, pelo lugar, não de forma hierárquica, né? Mas o que cada uma tinha de empreendedorismo dentro de si pra agregar ali naquela construção que, bom, eu também tava começando enquanto líder, né? Sim. O empreendedor hoje, a palavra meio que é humildade, né? Assim, em todos os sentidos, né? De poder... Senão tu não consegue te conectar, tu não consegue, né? Trazer o melhor de cada um, assim. Enquanto tu tava falando, eu tava pensando, né? Que cultura, a gente poderia resumir em duas formas, né? Que a cultura é aquilo que a gente fomenta e aquilo que a gente permite, né? Então, assim, a cultura fomentada, ela tem um lado que é muito fácil, né? Eu vou lá e eu digo, eu escrevo a missão, eu escrevo a visão, os valores e tudo mais. Essa é a cultura da minha empresa. Mas ela tem o que eu faço. E isso, vocês podem ter certeza que sempre vai ser muito mais forte do que aquilo que eu falo. Sim. Sempre. Mas também tem o lado daquilo que eu permito, né? Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo, né? Mas pra ficar um pouco mais entendido, né? Essa parte. Eu, Jéssica, sou uma pessoa super pontual, né? Sou dona da empresa e tal. Todas as minhas reuniões começam no horário, né? Atendo meus clientes no horário, tudo certo. Mas a minha equipe não faz isso. Eu não falo nada. Aquilo pode ir acontecendo. Tu está permitindo. Eu estou permitindo. E eu estou criando uma cultura desse tipo. Vamos chegar 15 minutos depois, porque a reunião só Vai inicia acontecer. 15 minutos 15 depois. minutos depois. Ou eu tenho uma super cultura de meritocracia na minha empresa, eu tenho um plano pra isso, né? Super elaborado, dia de avaliação de performance e tudo mais. Mas toda vez que eu vou promover, eu promovo alguém que eu tenho mais afinidade, eu promovo alguém que é meu braço direito. Então, assim, cultura parece uma coisa muito fácil, muito bem estabelecida, né? Assim, parece comum, assim, eu olho, eu sei como é que é, mas não, ela tá nesses pequenos detalhes do dia a dia, sabe? Sim, eu contei um caso pra vocês antes do bastidor, né? Quando a gente iniciou com o projeto em abril de 2022, eu levei a ideia do projeto Mentes Brilhantes para um grupo de comunicação ali do Vale dos Sinos, não vou citar o nome do grupo, mas exatamente isso, trazendo toda a ideia que nós iniciaríamos com confrarias, que gostaríamos de fazer conferências e depois feiras de negócios, né? Mostrando todo o mapa, assim, do que a gente imaginava, e o início da conversa foi justamente esse. O que tu vai nos apresentar, Márcia, que a gente não pode fazer sozinho? Então, e na parede estava exatamente escrito isso, né? Devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu. Entre missão, visão, valores. Ou seja, tá lá no papel, mas não tem prática nenhuma, né? Então, isso é uma dificuldade grande e no dia a dia, porque na prática é justamente a dificuldade que a gente entende, né? E a minha pergunta pra ti, Dica, agora é assim, da cultura organizacional, uma empresa que tá iniciando, obviamente, é muito mais fácil, né? Como tu comentou antes, inclusive no bastidor ali, quem tem um funcionário, 2, 3 colaboradores, fica mais tranquilo. Mas para quem tá nos assistindo e já vem, né, de anos de atuação, como que ela consegue implementar? Sim, bom, a cultura, ela é sempre de cima para baixo, assim, não tô falando em hierarquia, tô falando pode ser o dono, o CEO, o board, eu não sei, cada empresa tem a sua composição, pode ser só eu, né, pode ser uma pessoa. A gente sempre começa pensando no que é importante para aquela pessoa. Então, assim, tem algumas coisas na minha empresa que vai ser muito diferente da Rê, porque tem aquela característica dela. E ela tem que ser importante para minha finalidade também, né? Não adianta eu querer criar uma cultura que eu não vou sustentar ou que não vai sustentar o meu negócio. Acho que isso é o principal. Passa muito por autoconhecimento, tá, Márcio? Hoje eu vejo, fora a minha atuação no Mercado Livre, eu atuo como consultora em empresas, né, menores. Sim, é minha paixão, adoro, né, startups aí, empresas principalmente de tecnologia. E eu vejo que, assim,
o autoconhecimento é uma grande chave. O que acontece, né? Um CEO vai lá e me chama e tudo mais, né? Um dono de uma empresa, eles me trazem um problema que é da empresa. Esse problema nunca é da empresa. Esse problema, ele tá geralmente, né, na própria pessoa. Sim. E não é um problema, não é uma crítica, mas é que é essa pessoa que tem a veia ali, né? Tudo perpassa por ele. Então, assim, um autoconhecimento, saber que aquilo eu vou impactar positivamente na cultura, saber que aquilo eu vou impactar negativamente, porque todo mundo tem lados, né? Isso faz com que eles saibam pra onde se guiar. Então, eu acho que esse sentar e pensar claramente, assim, o que eu quero pra mim e bom, tenho isso definido, né? Sei o que eu quero pra mim, sei onde a minha empresa quer chegar. Beleza. O que eu vou fazer com tudo isso? Todos os processos que a empresa vai ter, elas têm que se conectar com a cultura. E a partir do momento que a gente perde isso, é onde se cria uma cultura indesejável, sabe? Quando a gente não tem processos claros, não sabe pra onde vai, não sabe pautado em que a gente tá. E isso eu tô falando de coisas assim, os indicadores, coisas práticas mesmo, né? O que eu quero vender, como é que é meu produto, como é que eu precifico, tudo isso tá baseado em como é a minha empresa. E eu digo que não tem cultura certa, não tem cultura errada, entendeu? Se a Renata quer ter uma empresa, por exemplo, que seja assim, ó, eu só quero vender, eu vou vender tênis, eu não quero saber a qualidade desse tênis, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro com esse tênis, eu quero vender 80 tênis. Talvez a Jéssica queira vender um só, personalizado, estiloso, não sei o que custe mais. O que a gente faz a partir daí? A Renata contrata pessoas e desenvolve essas pessoas nessa vibe, né? E eu na minha. Sim. Então... Independente do que é certo. Independente do que é certo ou que é errado, mas a pessoa precisa ter clareza, senão ela não contrata certo, ela frustra esse profissional e ela não sabe desenvolver esse profissional. Então eu começaria por isso, pela clareza, pelos processos, por liderança. O líder hoje... E começar a ver na dor também, né? Como que está hoje, né? O autoconhecimento seu, obviamente, do líder e tal, mas quais são os hábitos, né, da empresa hoje e tal, para aí começar um processo de transformação, porque precisa reconhecer primeiro, né? Antes de tomar um destino, né? Como a gente está hoje, onde nós estamos hoje e aonde a gente quer chegar. E a transformação cultural, ela é difícil, ela é dolorosa, mas ela é necessária. Leva tempo, né? Muito tempo. E ela é necessária. E toda empresa vai passar muitas vezes, porque... Bom, tá aí a pandemia, né? Que fez um monte de gente ter uma transformação cultural aí que não se imaginou, indo para um ambiente remoto. Enfim, o mercado vai mudando e as pessoas vão tendo que se adequar a isso. E sobre essa mudança de mercado, Rê, deixa eu te perguntar. Tu trabalha com jovens, né? Qual é a média de faixa etária? A gente trabalha com... quando a gente fala em jovens carreiras, a gente tá falando em pessoas que estão iniciando. Então, tem de todas as idades, né? De todos os perfis. Mas o nosso maior público tem entre 18 e 25 anos, né? Sim. Pessoas que estão ali fazendo a sua primeira escolha profissional. Sim. E o que é, assim, eu vou nos dois extremos, assim. Vamos lá. O que tem de mais massa, né, dessa galera, assim? O que tu percebe, assim, cara, isso é do caralho? Tchê, eu tenho um amor pela juventude, porque eu acho que isso que a Dica tá falando, né, várias coisas que vocês foram falando eu fui conectando. Eu acho que primeiro o teu exemplo ali do CNPJ, coloca na parede o valor e não consegue aplicar. Quando a gente se propõe a ter um CNPJ, e aí a empresa, tendo boa ou má, vai ter cultura, né, então quando tu tem o CNPJ, tu tá basicamente assumindo que tu precisa de outras pessoas pra existir, porque vai ser o teu cliente externo, vai ser o teu cliente interno, vai ser a tua equipe. Então não existe esse pensamento do empreender pra si mesmo. A gente empreende porque a gente quer transformar alguma coisa no mundo, porque a gente quer transformar a nossa realidade, a realidade da nossa comunidade. Então tem 1000 camadas, mais de 1000, infinitas camadas que podem estar relacionadas com a intenção de empreender. Mas eu acho que dentro disso, daí pra chegar também nessa tua pergunta em relação ao que é mais massa, é sempre o papel da juventude transformar o que deu errado anteriormente, né? Então as pessoas que estão chegando no mercado agora, elas estão denunciando coisas que a gente fez errado até aqui, e é papel delas transformar, e da próxima geração vai ser também. E aí eu acho que pra isso poder existir, pra esse passo que a Dica comenta, né, que sentiu, ainda bem que ela sentiu que teve, mas eu acho que ao longo dessa década eu também tentei desenvolver um pouco melhor. Eu acho que passa, além do autoconhecimento, por a gente conhecer o nosso estilo de liderança. Então hoje eu sei quais são as minhas principais características como líder, os meus defeitos, as minhas qualidades. E tem uma coisa que na estagiária a gente aplica muito, que é um conceito de comportamentos observáveis. Então eu consigo, além de deixar claro o processo, dizer pra todo mundo que se propõe a trabalhar comigo que na estagiária é importante multiplicar conhecimento. Então se tu conhece alguma coisa e tu não coloca isso na mesa para os teus colegas, tu não tá sendo empreendedor na minha visão de empreendedorismo. E pra trabalhar comigo, tu provavelmente vai ter que compactuar, não 100% com a minha visão, mas com os meus valores, né? Então
Então, o comportamento observável, ele tem um pouco esse... Ele é um recado claro do que eu acredito, como é que eu quero fazer, o que eu faço, e tu decide se tu quer vir junto ou não, né? Sim. E claro, tem as arestas que são abertas para que a juventude, as pessoas novas, e aí juventude num sentido muito de novas experiências, não necessariamente jovens de idade, né? Vão chegar e vão trazer suas vivências, e ela teve uma loja, e ela tinha uma experiência, ela trabalhava muito mais horas do que qualquer estagiária da idade dela, né? Então, ok, o que eu aprendo com isso na minha posição? Então, acho que ter o CNPJ, e acho que é isso que eu diria, assim, né? Para as pessoas que, assim como eu, lideram negócios, a gente precisa partir do pressuposto de que a gente não tá sozinho no mundo, e tudo hoje funciona na interlocução com o outro, O que tu vai transbordar, né? O que tu vai levar pro outro, né? Vai impactar. Tá, a gente tá aqui, nós estamos aqui, todos nós, impactando na sociedade que a gente hoje vive, enxerga, atua, então não existe não transformar. A questão da olhar pra cultura é ter consciência de qual é o impacto que eu tô tendo na vida das pessoas que se propõem a fazer uma carreira dentro da minha empresa. Olha o privilégio, ter uma pessoa de 21 anos começando, e tem várias, né? A gente tem uma equipe super diversa, assim, estão escolhendo começar a sua carreira nesse CNPJ. Por quê? Tem vários por aí. Por que estão querendo trabalhar comigo, né? Então, acho que passa um pouco por aí, assim. E o outro extremo? Qual é a maior dificuldade de trabalhar com essa galera? Eu acho que cada juventude vai ter um desafio. Atualmente, eu percebo que, como existiu um ganho muito escalado, assim, de aprendizado, né? As pessoas aprendem de formas muito variadas hoje. Isso também fica um pouco desconectado dos encontros humanos. Então, não necessariamente a pessoa chega numa experiência de trabalho, se conhecendo, já tendo recebido feedbacks, conhecendo a aplicação desses conceitos que ela aprende na internet. Então, isso deixa a pessoa com um pouco menos de repertório. Eu acho que eu diria que essa é a principal característica que eu percebo que desafia a geração atual, assim. Tipo, a galera aprendeu tudo, já viu na internet, já viajou, surfou, conseguiu viver um mundo inteiro do computador de casa. Só que aí chega na empresa e não conseguiu aplicar isso em muitos lugares, né? E aí, bom, como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou dar um feedback pra minha liderança? Ter certeza que isso não vai me aniquilar, que ela não vai me demitir? Como é que eu paro pra pensar em que empresa que eu quero trabalhar, se eu não tenho repertório? Isso tem muito também, assim, nas empresas, né? Assim, daí vem de cultura mesmo, né? Do líder que não dá espaço, né? Assim, se a pessoa tá com uma dificuldade, se ela levantar a mão, ela vai ser castigada, vai, né? Tipo assim, vai ter uma série de consequências onde, na verdade, a pessoa levantou a mão porque ela precisa de ajuda, né? E eu acho que o papel do líder é esse, né? Tipo assim, é que tá precisando, né? É total. Eu digo que, pra mim, assim, o resumo de um bom líder é aquele que tira barreiras, que tira impedimentos. Ele não tem que fazer mais nada no dia, a não ser facilitar a vida dele para facilitar a vida que os colaboradores dele, né, consigam trabalhar sem empecilhos. E deixar claro. Tudo que é deixado claro, né, acho que Clareza, né? A clareza, ela resolve muita coisa. A clareza resolve muita coisa. E eu digo, eu sempre brinco quando a gente faz seleção, assim, ó. Em 3 meses eu vou te chamar pra falar contigo e eu quero que tu me diga se tudo que eu te falei aqui hoje é verdade, né? Não é viés meu, porque às vezes a gente tá falando uma coisa que não é a realidade daquele dia a dia, assim, né? Eu, de novo, né? Eu sou muito empática sempre com os empreendedores e eu não acho que alguém faça por mal. Ah, minha empresa é assim, não, é porque a gente acha mesmo que tá indo por um lugar que muitas vezes não é a realidade. E por isso a proximidade, né? Por isso a proximidade do líder. Outra coisa que é muito importante que a Rê tava comentando, né? Sobre a cultura, ela tá imposta de qualquer maneira. Então, eu posso ter um colaborador ou eu posso ter 50 mil. Quantos colaboradores tem hoje no Mercado Livre? 50 mil colaboradores. 50 mil. Isso, Brasil, Argentina... Brasil, Argentina, México, Colômbia... E a atuação é América do Sul. Isso. E o que acontece, né? Hoje a gente atua de forma regional, né? Então, a gente atende aí toda a América Latina. A América Latina. Essas 50 mil pessoas estão espalhadas nisso. Então, aí vem um outro desafio de cultura. Eu falei com o Clóvis Tramontina, por exemplo, 16 mil funcionários, né? Roberto Argenta, 22 mil funcionários da Beira Rio. Agora 50 mil, gente. E aí tem a cultura país, né? Não só cultura empresa, né? A gente lida, o meu time, enfim, é composto por argentinos, colombianos, né? Então a gente tem uma riqueza cultural. Uma diversidade. Essa era a palavra até que eu ia usar agora, Márcio, porque também construir times diversos é muito importante. E aqui eu tô falando de todas as diversidades possíveis. De idade, de raça, né? De gênero. Porque isso também traz muita riqueza para o negócio, né? Isso traz visões. A gente vê o mundo com a nossa lente. Não adianta. Por mais que eu seja empática, eu fique na vida dos outros, só eu sei a minha história. Mais ninguém. Então
isso também faz, né, com que a gente consiga circular com mais criatividade. Sim, né? E ao mesmo tempo tu também não conhece a história do outro, né? Então se tu não der espaço pra isso, tu não vai ficar sabendo, né? Assim, o olhar do outro pro negócio, né? Exatamente. E eu fico bem espantada com o jeito que a gente consegue levar a cultura, assim, mesmo pensando em tantas pessoas e em tantos anos. Espantada em que sentido? Positivamente. Por quê? Porque a gente sempre pensa, né? Quando tu pensa na empresa pequena, tu enxerga, né? Quem tá destoando da cultura. Enxerga até no momento físico ali, né? E bom, hoje a gente tá com uma realidade remota. Então a maioria, como eu trabalho com tecnologia, a maioria dos times são remotos. Então não é observável, o comportamento observável do dia a dia. E ao mesmo tempo são muitas pessoas. Então parece que é mais difícil de manter o controle. Não sei se é mais difícil, mais fácil. Aí, né, é difícil fazer esse tipo de comparação. Mas o que eu vejo que a gente faz lá que dá muito certo, tá? E eu acho que isso se aplica pra qualquer tamanho de empresa. Dica da dica. Dica da dica. Podia ser um quadro, né? Vamos fazer um quadro? Olha aí, ó, boa ideia. Olha, brilhante. Hashtag. Todos os processos e todas as ações perpassam sobre os nossos valores. Claro, eu tô na área de pessoas, mas eu posso garantir que a gente todos os dias fala de pelo menos um valor da empresa. Em algum momento do dia. Eu posso te dizer que muita gente sabe de cor, né? E já trabalhei em muita empresa muito menor que as pessoas não faziam ideia do que eram. Mas, por exemplo, a gente tem um valor que é empreenda assumindo risco. Então, a todo momento, a gente tá numa reunião, não sabe o que vai fazer, vai tomar uma decisão. Cara, empreende assumindo riscos, nós vamos fazer, tá todo mundo junto. Vocês trazem A gente traz, a todo momento isso é trazido, assim, sabe? Não preciso nem falar que pra seleção, pra desenvolvimento, pra performance, obviamente, né? A gente não é avaliado somente pelo nosso desempenho de entregas, mas o quanto a gente transmite da nossa cultura. E isso faz total diferença, porque daí ela fica tão forte que hoje eu vejo que se entra uma pessoa, pode entrar, né, por um erro de seleção, enfim, pode entrar uma pessoa que destoa da cultura, mas ela é expelida, porque aquelas pessoas todas, elas estão no mesmo barco. Então, são pessoas, né, mais empreendedoras, são pessoas que querem se desenvolver, são pessoas que lidam muito bem com mudança, porque a gente muda o tempo inteiro. Eu em 3 anos que eu tô lá, meu 3º, 4º formação de time. E se é alguém que não se adapta a isso, ela já sai logo em seguida, assim. Eu vejo que a cultura é forte, entende? Nesse sentido. E qual é a maior diferença, assim, que tu trabalha com brasileiros, com argentinos, né, com pessoas de várias nacionalidades, do senso do brasileiro pro argentino, pra outros, assim? Total, tem várias coisas do tipo, o brasileiro entra na reunião e a gente começa, né, como foi teu dia? E aí tá chovendo aí, né, cada um de um lugar, e a gente fica, e aí eles entram assim, olá, então o que nós temos hoje pra conversar é isso, isso, Quem isso. faz isso? O argentino. O argentino é mais direto. O argentino mais direto. Então, assim, a gente acaba mais direto e mais claro. Isso, mais claro, legal. Mais claro, legal. Isso é uma coisa legal, assim. O brasileiro, pra dar um feedback, ele... Então, né, Márcio, tu vê, aquele dia tu foi, tu fez, tu aconteceu. O argentino, ele é mais direto, ele te traz, olha só, Márcio, isso não foi legal, assim, assim, assim. Eu, pelo menos, vejo de uma forma muito rica, porque eles aprendem algumas coisas também de como rodear, sim, assim, porque com a gente. Algumas pessoas, assim, saindo um pouco agora, né, dos nossos negócios aqui, mas, viajei pra Europa, fui buscar uma informação numa loja lá, tu tem essa camisa aqui M, e, tipo assim, no tiene, e sai dali, né? Tipo assim, o brasileiro já vem, né, com, não, eu não tenho essa, mas eu tenho essa, vem com várias... E a G vai te servir, né? O brasileiro já tem... Esse jogo de cintura, ou eu não sei se isso é bom ou isso é ruim, mas é como tu falou da cultura, né? Tipo assim, não... Mas complementa. Né? Eu acho que esse é o ponto da cultura, assim, né? Ela complementa. Agora, ela não pode... Ela tem um nível de completude e um nível de diversidade, né? Quando é uma coisa muito enraizada, assim... Por exemplo, um dos outros valores que a gente tem lá é compito em time para ganhar. É o nome do valor, né? Então, assim, é muito colaborativo. A gente não tem aquela coisa de puxar tapete, eu sou melhor que tu, eu vou conseguir uma promoção assim, sabe? Não tem. Numa empresa muito grande, não tem. E isso não cola lá. Então, como a cultura é forte, nesse sentido, não consegue entrar. Então, por isso que, claro, se a empresa é menor, assim, a gente conseguir... Se tu tem
5 colaboradores e todos os dias ele saber aquilo que ele tá fazendo. Quando tu tiver 50, quando tiver 100, tomara que vocês tenham 50 milhões. Sim, muito legal. Eu vejo hoje, né, as pessoas falando muito sobre cultura, né? A gente se conheceu, né? Tu trouxe um assunto muito bacana, assim, mas é uma pauta que tá bastante na moda, né? E na minha época de estágio e tal, não tinha, né? Essa conversa, esse papo, assim, não era pauta. Eu te pergunto, Rê, vocês estão implementando isso, né, nos estagiários que estão iniciando, ingressando desde sempre, ou isso é uma coisa que veio agora e tal? Eu ia brincar contigo que já tinha cultura, tu só não sabia, né? Tipo, isso é uma coisa que a gente também é papel... Mas não se falava nisso, nesse Claro, sentido, assim como né? a diversidade. Sim, eu acho que é papel também da juventude nomear as pautas da transformação, né? Então, o que é importante para o mercado se manter vivo? É boa essa analogia do barco, porque o mercado é o mar, né? Então, existe uma dinâmica, existe um movimento, a gente vai desviar um pouquinho da rota às vezes. É papel da liderança e dessa lógica de cultura manter a bússola afinada. Então, nem sempre a gente vai garantir que não, a gente vai seguindo sempre pro mesmo caminho. Tem várias decisões que eu tomo, que eu tenho que chamar meu time e dizer, eu quero explicar por que eu tomei essa decisão. Porque tem um caráter comercial, tem um caráter estratégico, vocês podem não concordar, a gente pode, às vezes a gente vai debater, às vezes a gente não vai. Tu vai mudar a rota do GPS, mas o destino é o mesmo. O destino é o mesmo. E eu acho que é isso que mantém, e até vocês estavam falando do argentino, a minha gerente de projetos é argentina, uma pessoa que tá comigo há 6 anos, uma pessoa maravilhosa, naturalizada brasileira, então ela traz muito, assim, desse encontro cultural e dessa sensibilidade, de uma história de vida também de muita superação. É uma pessoa que me ajudou a construir muito essa lógica da experiência para a pessoa estudante, né? Então, como é que a gente faz com que o nosso comportamento sirva de direcionamento sem que a gente precise enrijecer o caminho? Quer chegar lá no mesmo lugar que eu, tentando uma rota diferente? Se tu me explicar qual é o teu caminho, eu provavelmente vou conseguir aceitar. Né? Clareza. Eu acho que é muito por aí, assim, que não se falava em cultura, porque a gente também tem que sempre posicionar as coisas dentro da história, né? Quando a gente tá falando ali de uma reconstrução de um país pós-guerra ou até pós-pandemia, a gente vai estar atravessado por questões políticas, questões culturais, questões sociais, econômicas. Então, a gente não pode olhar pra geração passada com os olhos que a gente tem hoje e dizer, olha, ontem eu vi uma analogia muito boa, assim, que é uma corrida de bastão. Todo mundo fez o seu percurso com o que tinha naquela hora. Então, não dá pra eu pegar o bastão e dizer, eu teria feito o teu trajeto melhor do que fez. Não, eu vou fazer o meu tentando compensar o teu tempo ali, né? Então, numa lógica de time, e pensando também que o negócio, ele tem um passado e ele tem um futuro, né? Vai existir uma sucessão desse negócio. Um dia eu vou morrer, tomara que seja bem velhinha, outro momento, outras ferramentas, outra visão. Justo. Né? Como é que eu passo, até pra pessoa que escolhe trabalhar comigo hoje, como é que eu passo esse direcionamento sem ditar qual é o caminho? E isso passa por eu me conhecer. Então, hoje eu sei que eu não sou uma boa direcionadora. Eu não sou uma líder muito micro-gerencial, assim. Não gosto de olhar pro detalhe, porque pra mim o detalhe indifere. Se tu entendeu onde é que tu tem que chegar, talvez o teu caminho seja até mais interessante do que o meu. Pode deixar a pessoa construir também, né? Mas eu não posso abandonar. Então, esse macro, eu não posso confundir autonomia com abandono, né? A pessoa tem que saber que ela pode me acessar. Eu não posso gerar medo na minha equipe. Então, eu sou uma pessoa super crítica, dica, sabe? Tá bom, como é que eu uso a minha crítica a favor da construção de um conhecimento? Se a gente tá falando de juventude, o que eu quero é que as pessoas sejam cidadãos críticos, que tenham o próprio pensamento, consigam ler e ter a própria opinião em relação ao que leem, que possam participar de conversas com pessoas que têm pensamentos ideológicos diferentes. Sim. E tu tem ideia quantas pessoas tu já colocou no mercado? Tem esse número, não? A gente tem esse número, não atualizamos ainda desse ano. Mas uma ideia. Nossa, eu diria que 500 mil de pessoas já passaram pelo estagiário. Muito tempo, né? Que loucura, São 23 anos de mercado. Eu me lembro que uma época a gente era dividida por nichos, assim. Então, nós tínhamos consultoras que atendiam grandes empresas, pequenas empresas, né? E era eu e a minha dupla atendendo pequenas empresas, assim. E nós chegávamos a ter mais de 100 vagas simultâneas mês. Isso. Nossa, nós duas, tinham 30 pessoas na equipe, assim. Então, era muita gente. E isso, vagas individuais. Fora os programas, né? A estagiária tem programas de estágio, né? Nosso maior produto hoje hoje vai lá e a empresa, já está o nome, mas não vou. Deixa pra ti, teus clientes. Mas tem grandes empresas que entram estagiários por programas, né? Sim. Então, de uma leva vai entrar 20, 30, né? A cada momento, assim. Sim, isso até culturalmente no mercado deu uma substituída na lógica do trainee, porque a turma de estagiários, além dela ser um pouco mais ampla no sentido de poder efetivar em cadeiras diversas, não só de liderança, o estágio tem esse caráter pedagógico, educativo. Então, tem que estar conectado com a ementa do curso, tem um valor estratégico para a empresa olhar para a juventude. Sim. Né? Seja ela como
como for, assim, mas é a juventude que vai trazer a mudança, que vai trazer a inovação, que vai trazer pra dentro da empresa um reporte mais claro do que o mercado, porque são consumidores, né? Hoje a gente fala muito sobre o poder de influência, ter dado muito espaço a essa questão do poder hierárquico. Então, hoje eu sou a dona da estagiária. Se eu não tiver pessoas dos 18 aos 25 anos querendo trabalhar comigo, eu não entrego o que eu preciso entregar. Então, o que adianta eu ser a dona da estagiária se eu não tiver abertura pro novo, né? Sim. Então, acho que esse poder da informação se eu vou lá no Mercado Livre e eu, como consumidora, tenho uma experiência diferente dessa que ela tá dizendo, a marca não se sustenta. Sim. A marca comercial e a marca empregadora fazem parte da mesma cultura. Sim, verdade. Eu falo muito, né, que hoje o empreendedor costuma olhar muito focado pro cliente, né, porque é o cliente que te dá o retorno, né, através dele que tu tem a grana, seja ela qual for, assim. Mas, na verdade, quem te dá o dinheiro é as pessoas que estão que estão ali. É o teu time. Eu não tô dizendo que o cliente é menos importante, eu não tô dizendo nada disso. Tô dizendo que uma rede, né? exato, é tudo colaborativo, assim. E enquanto eu falei da estagiária, me veio um remember aqui, Sim. né? Daquele momento, assim. E sabe uma coisa que é interessante de pensar, principalmente pra quem tá montando a sua empresa, assim? Eu sempre achei muito mais difícil contratar, treinar, desenvolver o júnior, o estagiário. Eu vou lá contratar um estagiário, é muito mais fácil. Eu contrato um estagiário, salário é baixo, né, e tudo mais. É muito mais difícil. As pessoas têm pouco repertório de vida pra gente avaliar, né? Então, contratar assertivamente é muito mais fácil contratar um alto executivo que ele vai te contar toda a história da vida dele, Sim, né? com base no exemplo, não no Com base potencial, no né? exemplo, não no potencial, exatamente. Contratar por potencial é muito mais difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um pouco, né, enviesada, porque sou apaixonada por essa área, assim. Ele pode fazer entregas tão incríveis e tu pode desenvolver tanto. O desenvolvimento, é isso que eu ia te isso. falar. É incrível. Espaço, a vontade. Que nem tudo. eu disse, eu nunca recebi tanto feedback quanto de ti. Tive outros líderes depois que davam mais feedbacks, mas é naquele momento que tu mais precisa, assim. Então, o direcionamento, né? do direcionamento e tudo mais, assim. Um sênior, tu não precisa de tudo isso, assim, né? Então, quando eu começaria hoje, eu com certeza começaria por uma base, sabe? Assim, de estagiários, de pessoas mais júnior, sabe? Pra poder também ter essa coisa legal desse desenvolvimento, assim, sabe? Isso é muito rico, muito rico. Isso, eu tenho esse negócio porque eu tenho isso em mim, assim. Isso é o retorno pra sociedade. Eu tenho um papel social nesse lugar que eu ocupo. Óbvio que se a gente tá falando de Brasil, né, e eu trabalho mais com estagiários universitários, eu tô falando de um recorte sociodemográfico, eu não posso não estar atenta a isso. E aí na estagiária a gente tenta fazer uma compensação social de, como é que a gente também amplia esses esforços e amplia essas vozes e dá espaço pra democratizar de fato o mercado. Mas eu acho que isso é o cerne do negócio, assim, né? Que é pensar que eu tenho, para além da responsabilidade com os meus clientes, eu tô dentro de um mercado que tá em transformação. Eu tenho hoje uma voz, né? Eu tenho lá os seguidores da estagiária, as pessoas que escolhem começar conosco, que vão estar agindo como embaixadores da minha marca. Então, o jeito que eles são tratados na minha seleção, provavelmente é o jeito que esses estagiários, que hoje são os líderes dos novos negócios, tratam os seus estagiários. Temos aqui um case. Temos um case de sucesso. Vamos falar com os meus liderados pra ver. Vamos lá, Vamos ter que dar a voz Sim, pra ver. gente, eu ficaria horas aqui conversando com vocês, porque o papo é muito legal, mas a gente vai ter uma oportunidade juntos, né, novamente, lá na conferência no dia 17 de outubro, no Araújo Viana, onde a gente vai ter Joel J, José Roberto Marques, Francisco, que é um angolano muito bacana, palestrante de Harvard, o Michael vai estar com a gente lá também. Então, vai estar uma turma muito legal, vocês vão fazer parte de um painel, né? Vai E ser Rei Dica. Todos esses e Rei Dica. E Rei Dica, todos esses. Isso aí, vai ser um barato. Bom, mas a gente vai se despedir hoje. Eu queria, se vocês deixassem primeiro fazer um merchan, né? Lá da estagiária, assim, tipo assim, quais são as tuas entregas, enfim, o que tu oferece pro mercado hoje? Beleza. A gente trabalha com dois corações, né? Assim, a gente tem uma consultoria ligada a essa colocação dos jovens no mercado, então as empresas podem nos contratar para que a gente juntos pense nessa estratégia de contratação dessas pessoas em início de carreira, programas de estágio, vagas de estágio avulsas, né? Toda a parte da contratação. E a gente tem uma área que chama de gestão de contratos. Então, hoje, para tu ter um estagiário e tu poder seguir a lei de estágio, que é muito específica, é bem legal que tu tenha um agente de integração que possa fazer esse cuidado legal, burocrático, essa garantia. E a estagiária também oferece esse serviço. Então, são esses dois. Isso pode ser comprado num combo, pode ser comprado separado. Então, a ideia é que a gente possa ajudar as empresas a empregar e colocar no mercado jovens profissionais. Sim. E tu já falou um pouco ali, mas eu queria que tu ressaltasse qual é o grande ganho para uma empresa que está pensando em contratação, assim, entre um estagiário, né, e entre um sênior, entre uma pessoa com mais experiência, qual, tipo assim, dentro do teu propósito, qual é o
o grande ganho que a empresa tem em tomar essa decisão de contratar estagiário? Eu acho que a gente tem hoje um acesso que foi construído ao longo desses 23 anos de saber falar muito a língua de quem tá chegando no mercado. Então, a gente tá muito conectadas hoje com essas necessidades. O que faz essa galera querer trabalhar na empresa X ou Y? Então, a gente funciona quase como um tradutor, né? Então, a gente tá ali naquele pool de candidatos, naquelas pessoas que estão estudando, que estão escolhendo suas carreiras. A gente também pode trazer e transmitir essa mensagem para que as empresas possam, que é como deveria ser, tratar a contratação de estagiários como uma área estratégica. Se tu contrata bem pessoas júniores que estão com mais espaço para aprender, tu também provavelmente vai conseguir desenhar a tua estratégia de cultura, de gestão, de práticas, de um jeito um pouco mais fluido, né? E isso tem um potencial de crescimento, o ganho é infinito. Eu sou muito fã, né, da juventude. Sim. Não, eu vi também a paixão, né, da dica pela estagiária, assim. Sim, isso é muito bacana, é um lugar né? legal. E uma gratidão, né? Isso é muito bacana. Muito. Faz diferença na nossa vida. Tá, e como é que tu vai vender Mercado Livre agora? Fiquei curioso. Ai, gente. Eu sou super usuária. 41 compras por segundo, chega rapidinho, chega no mesmo dia, no outro dia. Eu não preciso vender, não. O Mercado Livre tá vendendo. Se vende sozinho, o Mercado né? Livre se vende sozinho. Eu sou apaixonada, é difícil de falar. Mas também tem a minha consultoria, né? Então, aí é Jéssica Azevedo. Dica só para os mais íntimos, por isso que hoje aqui não... hoje aqui a gente vai colocar depois ali nos créditos do teu Instagram. Boa. Hoje auxiliando aí pequenas e médias empresas, principalmente com processos de recursos humanos e também ajudando aí em mudança cultural, em transformação. Então, aberta, só então, contato, assim, tu tá no mercado para fazer essas consultorias. Sim, eu atuo dessas duas formas, né? Hoje eu sou consultora independente, né? Trabalhando com processos de RH e também aí tenho a minha atuação no Mercado Livre, que é a minha paixão. Então, nesse momento, eu tô com a vida nos dois pés do que eu mais gosto, então. Dica, e lá no evento, qual é a principal transformação, assim, principal insight vai deixar? Não fala tudo, né, pra não perder... spoiler, sem spoiler. Qual a principal transformação que tu vai assim. deixar, assim, pra galera lá no evento? Eu espero que a inspiração para que as pessoas, de fato, consigam olhar pra cultura e pras pessoas de uma forma que entregue resultado pro negócio. A gente não pode mais falar de resultado sem falar nas pessoas, sem falar de potencial, sem falar de cultura. Esse é o momento para isso e novos negócios que já estão aí, que ainda não olham para isso, não vão ter chance de sucesso. As pessoas são o centro de tudo, assim. Então eu espero deixar uma mensagem legal lá de inspiração e vai ser uma noite incrível. Assim, e o tema do evento é esse, né? O sucesso a partir das pessoas. Então é preciso olhar para isso, mas mais do que olhar, praticar, né? Mas nós somos um pedacinho, vai ter uma galera muito boa. Não, lá. vai estar incrível. Espero vocês lá, então. Então tá bom. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Até dia 17 lá no Araújo Viana, Joel J, essas duas meninas incríveis vão estar lá com a gente também. A gente se vê. Valeu? Obrigado.